Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: curar os enfermos e libertar os cativos. Meta de hoje: leitura das páginas 8 a 12. A cura de um leproso. No primeiro versículo de Mateus 8, vemos que Jesus desceu do monte e imediatamente começou a curar, conforme lemos. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Versículos do 2 ao 4. Se esse leproso tinha que se apresentar ao sacerdote, significa que ele era judeu, ou seja, do povo de Deus. Ele foi a primeira pessoa a ser curada após Jesus descer do monte. Naquele tempo, a lepra era uma doença terrível. Por ser contagiosa, a pessoa contaminada era considerada imunda e, como consequência, vivia sozinha, completamente isolada. Levítico capítulo 13, versículos do 45 ao 46. Contudo, aquele leproso mudou sua condição, pois teve a atitude de aproximar-se do Senhor e adorá-lo. A lepra é decorrente da desobediência e da rebelião. Você sabe o que significa ser leproso? Para compreender melhor o significado da lepra, podemos ler Números capítulo 12. Vejamos o que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés. Ela e Arão, seu irmão, estavam revoltados com Moisés, não apenas por causa da esposa que ele tomara. O coração deles também estava insatisfeito pelo fato de Deus ter escolhido Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e usá-lo como profeta para falar diretamente ao povo. Então disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Versículo 2. Deus então chamou os três e repreendeu Arão e Miriam, que ficou leprosa. O fato de Miriam não se submeter, isto é, não obedecer à autoridade estabelecida por Deus, fez com que ficasse leprosa. O que Arão e Miriam fizeram foi tão grave que o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs-se à porta da tenda, os chamou e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Números capítulo 12, versículos do 6 ao 10. Querido leitor, o Senhor se revela a alguns profetas por meio de visão ou sonho. Com Moisés, entretanto, era diferente, pois o Senhor falava com ele face a face. Em cada era, Deus se revela diretamente ao profeta que ele escolheu para dar direção a seu povo. Nesse episódio, fica claro que a lepra é resultado da desobediência e da rebelião. Portanto, oremos para que o Senhor nos dê um coração de honrar quem Ele honra, aqueles que trazem a revelação da palavra profética, purificado da lepra pela obediência. Outro episódio relacionado à lepra no Antigo Testamento mostra uma situação diferente. Um leproso foi curado por sua obediência à palavra do profeta. No segundo livro dos Reis, vemos a história de Naamã, um comandante sírio leproso que não tinha nenhuma relação com o povo de Israel. Ele foi purificado da lepra pela obediência à palavra do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 5, versículos do 9 ao 15. Essa é uma lição que devemos aprender. Se você estiver leproso, peça misericórdia ao Senhor e será curado pela obediência à sua palavra. Na verdade, temos de atentar para essa questão, pois muitas pessoas, por se rebelar, tornaram-se leprosas. Em Salmos capítulo 2, vemos que as nações se enfurecem e querem romper os laços com Deus. Versículos do 2 ao 3. Esse foi o caso da primeira geração do povo de Israel, que, com exceção de Josué e Calebe, Números 14 e 30, pereceu no deserto
por causa de sua incredulidade e desobediência. Hebreus capítulo 3, versículos do 17 ao 19. A velha geração ficou prostrada no deserto, mas a nova geração entrou na boa terra de Canaã. Com relação à palavra profética, hoje nós queremos ser aqueles que a ouvem, obedecem e aplicam no dia a dia, a fim de entrar no reino milenar e desfrutar desse verdadeiro descanso na era vindoura. Jesus era poderoso em obras e palavras. De acordo com a lei, o leproso deveria morar à parte. Sua habitação deveria ser fora do acampamento do povo de Israel. Levítico 13:46. Contudo, Jesus se compadeceu daquele homem leproso, tocando nele e o curando. Mateus capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Esse é Jesus, varão profeta, poderoso em obras e palavras. Lucas 24:19. Ele é a própria palavra, o verbo da vida, que se fez carne. 1 João 1:1. Jesus era equilibrado, pois era poderoso, não apenas em palavras, mas também em obras. Semelhantemente, não devemos apenas ser equipados com a palavra de Deus e constituídos dela, mas precisamos também de obras para operacionalizar sua vontade. Para isso, além de valorizar e ruminar a palavra profética, devemos assimilá-la, digeri-la e permitir que ela flua de nós para que a obra de Deus seja realizada. Assim, ao descer do monte, Jesus, que era a própria palavra, começou a curar as pessoas. Isso mostra que para trazer o Senhor de volta, a igreja precisa ser equilibrada. Devemos receber adequadamente a palavra e operacionalizá-la, isto é, colocá-la em prática para executar a obra de Deus. Ezequiel capítulo 33, versículos do 30 ao 32. A cura do servo do centurião. O segundo milagre que Jesus operou após descer do monte foi a cura de um servo em Cafarnaum. Mateus capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Ao entrar nessa cidade, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículos do 5 ao 9. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10. E ao centurião disse: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versículo 13. O centurião era um oficial romano que tinha sob seu comando um grupo de 100 soldados. Por isso sabia o que era autoridade e foi atendido pela fé na palavra de Jesus. Na verdade, ele recebeu luz e a importante revelação de que a palavra de Jesus tinha autoridade para curar as pessoas. Por esse motivo, temos de crer que a palavra que Deus fala tem poder e autoridade para fazer sua obra. Assim como o centurião, também pertencemos à comunidade de Israel. Efésios 2:12. Mas pela fé poderemos tomar a mesa com Abraão. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu que a sogra de seu discípulo estava enferma, acamada e ardendo em febre. Então tomou-o pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mateus capítulo 8, versículos do 14 ao 15. Essa cura tem um significado profundo. De acordo com a interpretação da versão Restauração, a sogra de Pedro representa os judeus que no fim desta era serão salvos, recebendo a Jesus como Salvador. Acerca disso, Paulo afirma aos romanos que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículos do 25 ao 26. Segundo essa interpretação, a febre da sogra de Pedro denota que durante a grande tribulação os judeus estarão doentes, com febre, mas após entrar a plenitude dos gentios, Cristo voltará para os remanescentes dos judeus e todos serão salvos.
Eles olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Nessa ocasião, Israel se arrependerá profundamente de ter matado o Messias. Outras curas. Ainda no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, vemos diversas curas. Nesse contexto, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Versículos 16 ao 17. Você percebe o quanto a palavra de Jesus tem poder e autoridade? Ele expeliu espíritos e curou todos os enfermos apenas com sua palavra. Quando saímos às ruas para contatar as pessoas praticando o posso orar por você e pregando o evangelho, temos visto acontecer muitos milagres, coisas sobrenaturais por meio da palavra profética.